UPAs, né, que foram criadas no primeiro momento justamente para desafogar os hospitais de emergência, acabam ficando sobrecarregados. Os pacientes não têm para onde ir, acabam ficando na UPA, ficando no hospital de emergência, e é um efeito dominó, né? Só vai realmente aumentando o problema e, consequentemente, aumentando a mortalidade, aumentando a morbidade, enfim. Acaba sendo um efeito muito maléfico para a população. Porque quando a gente pensa assim, o número de leitos caiu, a gente imagina logo que isso aconteceu na rede pública, né? A gente sempre acha que é tudo problema na rede pública, né? Na rede pública que não tem vaga, é mal administrada, tá tudo errado. Na verdade, você está dando uma outra versão. A rede pública tem suas limitações, mas também caiu por conta dos hospitais particulares que não atendem os pacientes da rede pública, né? Seria mais ou menos isso. Exatamente. Mas existem questões de gestão também na rede pública, né? Questão de maneira geral, né? Não só falando de internações, mas questão de falta de medicamentos, falta de materiais, falta de recursos de maneira geral, recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos, fruto de uma crise, né? Principalmente que o Estado do Rio de Janeiro está vivendo, né? Em especial o Rio, né? Fruto dessa crise, faz com que haja necessidade de ferramentas de gestão mais eficientes. Ferramentas de gestão que consigam, já que eu tenho recursos limitados, eu tenho que conseguir trabalhar com base nesses recursos limitados, otimizando os recursos, que é a base da administração, né? A base da gestão, de maneira geral, é que o gestor tem que ser capaz de otimizar todos os recursos que ele tem, né? Que ele tem em mãos, que muitas vezes são limitados, para tentar tirar o máximo de proveito deles, né? Mesmo que esses recursos sejam bem limitados, como a gente sabe que são. Que são os recursos que são repassados para a saúde, né? São muito limitados, né? A gente teve exemplo de anos atrás, a própria CPMS, né? Que qual era o objetivo da CPMS quando foi criada, no primeiro momento? Eram recursos destinados para onde? Para a saúde. Quantos por cento dos recursos, desse recurso da CPMS, efetivamente foram para a saúde? Né? Então a gente sabe que há problemas, né, de atendimento à população, há problemas, né, de falta de recursos, e aonde a gestão entra aí? A gestão entra em tentar minimizar um pouquinho esses recursos. Há pouco tempo, no Rio de Janeiro, né, a gente acompanhou uma cena muito triste, que foi, não sei se o Ministério Público, alguém achou uma quantidade enorme de medicamentos vencidos. Acho que mais de 1 tonelada de medicamentos. É um absurdo. Né, que foram achados vencidos, ao passo que quanta gente precisando de medicamento, faltando medicamento no hospital, faltando esparadrapo, e você tem medicamentos vencendo. Né? Um outro problema diz respeito ao próprio repasse, né, do governo, da União, para os hospitais do Estado. Então, assim, por que os hospitais também têm problema? Há um atraso, né, no repasse da União para o Estado, do que tem que ser repassado. E aí já está com problema, já está em crise e não chega o dinheiro, chega atrasado. E aí tem hospitais, como por exemplo, os hospitais universitários, passam problemas também seríssimos, né? Tudo isso, o final disso tudo acaba sobrecarregando os profissionais de saúde que estão lá, né, tentando fazer o máximo, né, que eles podem, né, muitas vezes, sem o recurso, né, situações que eu já vi dentro de alguns hospitais, né, de chegarem, sei lá, 2, 3 pacientes precisando de um tipo de tecnologia, precisando ser entubado e só tem equipamento para um. E às vezes o profissional de saúde tem que escolher, né, qual paciente que vai viver, qual que vai morrer. Né? É um negócio muito, muito triste isso. É completamente absurdo. E aí uma ideia como a das UPAs, que é uma ideia, eu particularmente acho uma boa ideia, acaba não dando conta do que ela tem que dar conta por causa disso, né? Porque acaba ficando cheio demais, né? É verdade. A minha tese de doutorado, que eu estou concluindo agora, mês que vem eu concluo, é exatamente sobre a chamada PNAU. O que é a PNAU? É a Política Nacional de Atenção a Urgências.
ela engloba a UPA, engloba a Clínica da Família, engloba o SAMU e a Central de Regulação. A ideia da política em si, ela é linda. Você chora com a política, é maravilhosa. Agora, por que ela não funciona? Né? O que falta para a política, para a UPA? A UPA foi criada para quê? Foi criada, entre outras coisas, dentro da política, para você desafogar os hospitais de emergência. Ou seja, eu estou em casa, eu caí e quebrei um braço. Ao invés de eu parar no hospital de urgência, eu vou para a UPA, que é uma coisa menor. Eu deixo lá o hospital de urgência para aquele paciente, para aquela pessoa que bateu com um carro, que está no estado mais crítico. Então, quando eu sobrecarrego a UPA, e as pessoas chegam na UPA, por exemplo, e não tem atendimento, quando é que ela vai bater? Para a emergência. Emergência, com certeza. E aí sobrecarrega mais, já não tem leito, não tem profissional, não tem recurso. A UPA está sobrecarregada. E eu vou sobrecarregar também o hospital de emergência. Mas como eu falei, é um efeito dominó muito ruim. Uma vez conversando com alguns profissionais da área de saúde, a gente estava falando exatamente sobre a cultura do brasileiro de tudo ir para a emergência, né? Mesmo em hospitais particulares, né? As pessoas às vezes estão com uma tosse, sei lá, uma semana tossindo, aí ela não vai procurar um médico no ambulatório, ela vai para a emergência depois de uma semana tossindo. Quer dizer, durante aquela uma semana, ela podia ter procurado um ambulatório, né, um médico, mas não, ela vai para a emergência. Aí a pessoa que chega grave de um acidente de trânsito, que chega com um infarto, que chega com um AVC, acaba tendo que disputar espaço com aquela outra pessoa que está tossindo há uma semana, né? Também tem uma coisa de cultura do brasileiro. Isso é cultural. Realmente, você falou, os médicos discutem muito, os profissionais de saúde discutem muito isso, essa questão da cultura de tudo procurar um hospital, né? Você sente alguma coisa, você, em vez de ir numa unidade, não seja uma UPA, que é a ideia, por exemplo, da Clínica da Família. Da prevenção também, né? A prevenção, exatamente, é a profilaxia. Mas como eu falei com você, né, a ideia dessa Política Nacional de Atenção a Urgências é você começar com a profilaxia. A Clínica da Família, o intuito dela, através do programa PSS, é justamente esse. Eles estão em localidades onde eles vão mapear a população do entorno e entrar com campanhas preventivas. Então, visita-se a comunidade, né, no entorno e começa a verificar a pressão. Para quê? Para evitar que esse camarada, que já tem uma pressão alta, vá bater no hospital de emergência. Então, ele já começa a fazer um tratamento profilático, né? Antes do camarada chegar no hospital, ele já foi verificado que existe uma chance disso, já começa a entrar com a medicação. Então, como eu falei, a ideia é muito interessante. A minha tese doutoral justamente quer tentar explicar isso, né? Por que ela foi implementada, a forma como foi implementada, até que ponto houve um erro na implementação ou está havendo um erro na avaliação do processo. Então, ao terminar, eu vou tentar chegar a um diagnóstico do porquê essa política não foi implementada de maneira correta e tentar traçar um modelo novo e apresentar para a Secretaria de Saúde, no caso, um modelo novo de implementação dessa política, ou até da reformulação da política, para tentar minimizar um pouquinho essa situação tão caótica. E nisso tudo a gente tem o paciente que é o maior perdedor da história, né? Na realidade, a população acaba sofrendo, né? A falta de leitos causa cenas que nós vimos na TV. Quantos pacientes são atendidos em macas, em corredores, né? Com certeza, quem visita hospitais, né, vê essas cenas o dia todo. Liga a televisão, você vai ver lá os hospitais, os pacientes precisando de atendimento, jogados lá em macas. Mas por quê? É falta de humanidade quem está lá? Não temos que colocar aquele paciente. Não tem que ser atendido. Então ele fica no corredor, ele fica na maca, às vezes sem acompanhante, enfim, é realmente muito complicado. E quem sofre é a população. Pois é, ruim na rede pública, já está ficando ruim na rede particular. A gente tem um problema sério, né, professor? E me preocupa muito, principalmente agora nas Olimpíadas.
né, que o fluxo da população, né, vai aumentar muito. Nós não estamos dando conta hoje no Rio de Janeiro de atender a população local. Vamos ter aí 15 dias, 20 dias, onde teremos um aumento absurdo da quantidade de pessoas circulando pela cidade, né? E aí, como é que vai acontecer? Se nós tivermos mais, não sei quantas pessoas não são esperadas para a Olimpíada, 180 mil, 200 mil, como é que vai acontecer se um percentual dessas pessoas precisar de atendimento médico? Para onde é que elas vão? Os hospitais já estão sobrecarregados, superlotados. Para onde vão essas pessoas quando dos Jogos Olímpicos? Só rezando, tem que pensar. Só rezando mesmo para que nada aconteça, nada de mais aconteça, né? Nada de pior aconteça, né, professor? Vamos torcer para que tudo corra bem. Professor Alessandro Paiva, olha, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, obrigada pela sua participação. Espero que a gente possa voltar a conversar e converse sobre coisas melhores, né? Sobre novidades boas para a saúde aqui no Brasil, em especial para o Rio de Janeiro. Muito obrigada pela participação, uma boa tarde de trabalho e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. A gente conversou com o professor Alessandro Paiva, professor de administração da Faculdade Mackenzie Rio, doutorando em política pública. São 5h43 no Rio de